Olá, meus irmãos e amigos, a graça e a paz, shalom para todos. Voltamos ao vivo de Lajinha falando do nosso seminário teológico Bereshit, mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas de VTB1, agora a nossa quarta aula, não é isso? Falaremos hoje sobre o método de tradução. Quando vai se traduzir alguma coisa, é preciso pensar em alguns detalhes. A Bíblia, para fazer a sua tradução, nós temos dois métodos principais. O primeiro método é o método de tradução chamado equivalência formal. E o outro método chamado equivalência dinâmica. Quais são as diferenças desses métodos? Traduzir já é uma coisa muito difícil, né? Porque você pega, nem toda língua é idêntica. Você pega, por exemplo, os autores da Bíblia. A Bíblia do Velho Testamento, mais de 40 autores, num espaço aí de quase 2.000 anos, né? Entre o primeiro escrito até o último, né? Você começa lá em 1400 e pouco no Êxodo e vai acabar lá no ano 400 com Malaquias. Então são mais de 1000 e tantos anos, variados autores, uns muito pouco letrados, outros muito letrados, como Moisés, um homem capacitado, alguns escribas, né, como Esdras, e já é muito difícil traduzir, porque a língua não tem, nem toda língua tem todos os vocábulos adequados. Você pega o inglês, por exemplo, você fala know-how. Know-how significa um monte de coisa no Brasil, em português, né? Um monte de coisa, conhecimento sobre um assunto, etc. E tal. Então tem uma palavra que é uma expressão idiomática. Você fala uma coisa, significa variadas outras. Shalom no hebraico significa paz, alegria, gozo, felicidade, saúde, bem-estar, um monte de coisa. Então a língua hebraica também é muito concisa, né? Muito reduzida, os radicais são pequenos, são 3 letrinhas, geralmente a maioria delas. A gente tem um pouquinho mais de 8.000 palavras só no Velho Testamento usadas. Muitas delas foram usadas muitas vezes, 5.000 vezes, outras 3.000 vezes, outras 2.000 vezes. Então, é muito difícil fazer a tradução. Ainda mais de línguas antigas, né? Se fossem línguas odiernas, um francês, um espanhol, um inglês, que está fluindo todo dia. Mas agora falar de língua que tem quantos milênios, né? Que se fala hebraico, o grego antigo, então é bastante difícil. Então, esses dois métodos principais é um método chamado tradução de equivalência formal e tradução de equivalência dinâmica. Essas nossas versões, as plataformas, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Contemporânea, a Almeida Clássica e etc. e tal, todas seguem esses métodos. Começando pelo primeiro método, o método de tradução por equivalência formal. O que é isso? E nesse método, o tradutor se mantém fielmente à estrutura gramatical do idioma original, priorizando o máximo traduzir os textos com a maior precisão possível, indicado para traduções que exigem fidelidade textual total, por exemplo, feita verbo por verbo, substantivo por substantivo, etc. Dessa forma, o texto, muito embora possa ficar difícil de compreender, devido à diferença de idiomas, né, culturas e épocas, é necessário que se transmita o que realmente foi escrito pelo autor, já que o leitor, nós hoje aqui, estamos séculos depois e não vivemos naquela época, naquele modus operandi, naquele Seitin Libs, né? Naquele sítio onde aconteceu a coisa. Então esse método é um método que preserva a ideia do que o autor queria falar ali, indiferentemente do que está aqui hoje. Esse é o principal método de tradução, chamado tradução formal. Nesse método é que foram traduzidas as primeiras Bíblias dos nossos antecessores. Por exemplo, em 1522, Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Em 1526, o Tyndale traduziu para o inglês. Em 1611, nós temos 1611, tem a versão do Rei Tiago, do King James. Então, esse método é o que mais importante tem na época e ele é o método da fidelidade da mensagem, né? Não é o que o autor quer, mais bonito nem mais belo. É o que traduz literalmente. O outro método de tradução é chamado de tradução por equivalência dinâmica. Nesse método, o tradutor evita se prender à estrutura gramatical do texto original, se permitindo usar textos que não seriam traduzidos palavra por palavra, nem adjetivo por adjetivo, substantivo por substantivo, verbo por verbo. Ele procura dar a ideia, né? Uma forma mais natural para o idioma-alvo, transmitindo melhor e mais confortável a ideia. Se transmite mais a ideia do que a palavra em si. E esse texto é muito indicado para traduzir romance, história, poesia, crônicas, ficções, né? Em outros textos em que a fidelidade do original não seja necessariamente a maior prioridade. Quando o tradutor escolhe esse método para suas traduções, opta por dar a prioridade maior ao leitor ao invés do autor.
Então entenda bem, nesse método aí é que foi traduzido depois muitas plataformas. Por exemplo, nesse método foi traduzido a nova versão internacional, ela é da equivalência dinâmica, a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, desculpe, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. São métodos mais livres. Nesse método de tradução chamado equivalência dinâmica, nesse a preocupação é com quem está lendo. Eu preciso de entender. Então o foco é no leitor, ao invés de focar no produtor do texto, no autor, né? No autor, quem escreveu. O outro método, que é o chamado método de equivalência formal, a preocupação é com o camarada escrevendo lá e não facilita para eu entender que não. Quer saber como é que ele entendia naquele tempo. É palavra por palavra, versículo por versículo, substantivo por substantivo, da maneira que ele produziu, e não da maneira que eu venho entender. Então, esse é o método mais fiel que nós temos que procurar e que mais segue de perto a tradução correta, creio eu, que é o método da equivalência formal, né? Nesse método nós temos a Almeida Corrigida Fiel, nós temos a Almeida Recebida de 1948, tem a Almeida Revista e Corrigida, né? Que foi feita em 1898, depois aqui no Brasil em 1900 e pouco. Algumas misturam as duas coisas, por exemplo, a plataforma Almeida Revista Atualizada, ela mistura formal com a dinâmica. A edição contemporânea de Almeida, a mesma coisa. De acordo com os melhores textos, os dois métodos. A Almeida do século XXI, que lançaram agora, a nova versão transformadora, a Almeida clássica, elas misturam as duas coisas. Tem um pouco de texto equivalência dinâmica e um pouco de texto equivalência formal. E só dinâmica já citei, e algumas que nem obedecem a esses métodos nenhum. São chamadas de paráfrases. Não se pode nem se considerar nem formal nem dinâmica. É, por exemplo, a Bíblia viva, né? A Bíblia na linguagem de hoje, a tradução da Bíblia Sagrada, do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Então, esses aí são os paráfrases que chama, né? Nem obedece a equivalência dinâmica, nem obedece a equivalência formal. Nem preocupa com o autor escrevendo, nem com o leitor. Então, essa aula de nós, hoje, número 4, ela veio trabalhar sobre isso, sobre tradução, a dificuldade de traduzir, né? É como se falasse da maiêutica, dar à luz as ideias. É uma coisa muito difícil pegar uma palavra que significa lá, uma vez tem um similar aqui, na língua portuguesa, e tentar clarear a ideia aqui. Então, nós vamos ficando por aqui. Você se inscreva no nosso canal, divulgue esse canal para outros, e se alguém quiser fazer o curso regular conosco, basta acessar na nossa descrição do vídeo aí, e procurar um contato conosco, se inscrever, solicitar a prova e dar sequência no curso. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.